Questão P13, ramalho volume 3, eletrostática. Um pêndulo elétrico de comprimento L e massa de 0,12 kg, eletrizado com carga Q, é repelido por outra carga fixa no ponto A. A figura mostra a posição de equilíbrio do pêndulo. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o valor da carga. Bom, essa é uma questão que envolve leis de Newton, segunda lei de Newton, e eletrostática. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é escolher um sistema de eixos cartesianos. Eu vou ter que indicar forças, né? E vou fazer decomposição de forças também. Então tem aqui o sistema cartesiano e em seguida eu vou indicar as forças que atuam sobre o corpo. Essa força é a força feita pelo corpo A, força eletrostática. Aqui eu teria uma força peso e a força de tração. Tração. Aqui é a força, vou chamar de FA, força feita pelo corpo A. E aqui a força peso, a tração gravitacional. A força de tração tem duas componentes. Vou colocar aqui em vermelho, na horizontal, a componente horizontal dela, e em azul a componente vertical. Eu posso colocar aqui ou do lado de cá, tanto faz, tá? Bom, não vou nem botar ponta da seta. O ângulo formado entre o fio e a horizontal eu vou chamar de θ. A força de tração tem duas componentes que eu já vou tirar aqui. Tx, componente na direção x, Tx, será T cosseno do ângulo θ. Componente na direção y, Ty, T seno de θ. Como o corpo está em equilíbrio, eu tenho que a soma das forças é igual, a soma de todas as forças que atuam sobre ele é igual a zero. E a soma das componentes também. Então eu tenho que a soma das forças na direção x, os componentes na direção x é igual a zero. Na direção x eu tenho FA, aliás, tenho T cosseno de θ, vou botar o T cosseno de θ no lado esquerdo, igual a FA. FA é uma força eletrostática, então é K0 vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Eu tenho distância, tenho K0, tenho cosseno, tem como calcular o cosseno, mas eu não sei a tração e a pergunta é o valor da carga. Então essa equação sozinha não resolve o problema. Vou chamá-la de equação 1 e vou procurar uma segunda equação para montar um sisteminha e resolver o problema. Então, tem aqui, ó, somatório das forças na direção y tem que ser igual a zero. Na direção y eu tenho T seno de θ igual a mg. T seno de θ para cima, mg para baixo. Chamo essa equação de equação 2. Aqui eu poderia resolver a equação para calcular a tração e substituí-la na equação 1. Mas como eu não quero, eu não preciso da tração, ele não pergunta, eu vou dividir uma equação pela outra, uma das maneiras de resolver um sistema. Então eu tenho T seno de θ dividido por T cosseno de θ. Isso vai ser igual a mg sobre K0 Q ao quadrado sobre D ao quadrado. T com T eu posso cortar. Seno de θ sobre cosseno de θ é tangente de θ. Tangente de θ igual a mg sobre K0 Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Vou passar esse termo aqui para o lado esquerdo. Vai multiplicando. Então, vou ficar aqui com, ainda dá para usar nessa linha, K0 Q ao quadrado sobre D ao quadrado vezes tangente de θ. Isso é igual a mg. Vou resolver totalmente literal, depois eu substituo, no final eu substituo os números. Q ao quadrado vai ser igual, vou passar a distância que está dividindo multiplicando, D ao quadrado,
A zero vai dividindo. Tangente de θ também. Agora sim eu vou substituir. Deixar o q ao quadrado para tirar a raiz quadrada no final. D ao quadrado é 0,3 ao quadrado. 0,3 ao quadrado é a mesma coisa. 0,3 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1. Então, D ao quadrado seria 9 vezes 10 a menos 2. A massa vale 0,12 e a gravidade vale 10. Isso dividido por 9 vezes 10 a 9, que é a constante eletrostática. E a tangente de θ é cateto oposto 0,4 dividido por cateto adjacente 0,3. 0,4 por 0,3. 9 com 9 eu posso cortar. 0,12 vezes 10 vai dar 1,2. E aqui eu posso fazer a divisão logo de potência de mesma base. Então, divisão de potência de mesma base conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 2 menos 9 dá menos 11, vezes 1,2. 0,4 por 0,3, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 10, é a mesma coisa que 4 por 3. 4 dividido por 3. O 4 continua aqui embaixo e o 3 vai lá para cima. Então, Q ao quadrado vai ser igual a 1,2 por 4, 0,3 vezes 3, vezes 10 elevado a menos 11. Então, Q ao quadrado vai ser 0,9 vezes 10 a menos 11. 0,9 vezes 10 a menos 11. Q ao quadrado é a mesma... Q ao quadrado é 9 vezes 10 a menos 12, né? Estou escrevendo aqui em notação científica. Vou subir aqui um pouquinho para concluir. Então, Q vai ser raiz quadrada de 9 mais ou menos 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ambas as cargas têm o mesmo sinal. As cargas têm o mesmo sinal, mas elas podem ser positivas ou negativas. Ambas positivas ou ambas negativas. Isso o enunciado não esclarece. Então, tem duas possibilidades de resposta.